Olá, gente querida! Hoje é dia 26 de fevereiro, sábado da 7ª semana do tempo comum. Nós estamos lendo textos desta sessão intermediária do Evangelho de Marcos. E o texto de hoje é de Marcos 10, de 13 a 16. As crianças, as quais Jesus abençoa. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Jesus então abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nesta sessão intermediária do Evangelho de Marcos, que vai de 8:27 até 10:52, há 3 textos com a participação de crianças. O primeiro é o menino epiléptico, em Marcos 9, de 14 a 29. Depois, quando os discípulos estão brigando pelos primeiros lugares, Jesus toma uma criança, coloca no meio deles e Jesus diz: olha, quem quiser ser o maior de todos, seja o servidor, seja o menor, seja como uma criança. Marcos 9, de 36 a 37. E finalmente, o texto que acabamos de escutar, no qual Jesus abençoa as crianças. As crianças não são tomadas por Jesus como exemplo de inocência, como muitas vezes as pessoas pensam. Na verdade, juntamente com os escravos e com as mulheres, as crianças eram a parte mais frágil do status social de Israel. Elas não tinham direitos. A criança, por exemplo, no texto de Marcos 9, de 36 a 37, serve como exemplo de último, a quem Jesus dedica a sua opção e a sua preferência fundamental. Jesus abençoa as crianças. A sociedade do tempo de Jesus é marcada pela cultura patriarcal e é uma sociedade profundamente machista. O texto de hoje é posto exatamente depois do texto sobre o qual meditamos ontem, sobre o divórcio. Portanto, o texto de hoje faz parte desse contexto familiar ao qual pertencem também as crianças. Os filhos, na Bíblia, são considerados uma bênção para a família. Basta que lembremos, por exemplo, do Salmo 127, um salmo que muitas vezes é lido na celebração de casamento. Aí se diz assim: os teus filhos ao redor de tua mesa são como rebentos de oliveira. Assim será abençoado todo homem que teme o Senhor. A fecundidade, o fato de alguém ter muitos filhos, isso era considerado uma bênção. Contudo, até a maturidade plena, as crianças não gozam de plena consideração e não possuem status social importante no seio da cultura, da estrutura social de Israel. Seu status social é de segunda categoria. Numa sociedade marcada pela presença de anciãos e de adultos, as crianças, na verdade, gozam de pouco respeito. Elas não se enquadram plenamente no sistema farisaico
do mérito por causa da observância da lei mosaica. Por isso mesmo, elas são tão queridas e amadas por Jesus. Elas não foram contaminadas pelo sistema da recompensa e do privilégio. Elas não foram ainda contaminadas pelo sistema da pureza legal ou pelo critério de sangue. Elas são livres, não possuem nada, não buscam nada, são gratuitas. E a gratuidade é a grande experiência do reino que Jesus está anunciando. É por isso que o seu encontro com as crianças é para abençoá-las. Junto com Jesus, as crianças, de algum modo, bendizem o Pai dos céus. Todos, crianças, juntamente com Jesus, bendizem o Pai dos céus, e Deus, que é fonte de todas as bênçãos, abençoa as crianças. Os apóstolos querem afastá-las. Os apóstolos acham que as crianças estão incomodando Jesus. Jesus, ao contrário, as abraça. Jesus as abençoa. A frase síntese do texto de hoje, dita por Jesus, é muito profunda. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não poderá entrar nele. O reino de Deus pertence às pessoas que são como crianças. É a isso que Santa Teresinha do Menino Jesus chamava de pequeno caminho da infância espiritual. A simplicidade e a entrega total ao Pai. Santa Teresinha cunhou esta expressão tão bonita, uma entrega confiante, completa, nos braços de Deus Pai. As crianças são dignas de amor, de carinho, de atenção, como outros que não são privilegiados, também elas têm acesso a Jesus. São preferidas de Deus, são um modelo de como receber o reino de Deus por causa de sua simplicidade, porque não acumulam preconceitos, são pessoas sem soberba, de modo humilde, sem autossuficiência, elas acolhem a novidade do reino. Que Deus então nos dê um coração de criança para amarmos cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo e livres de toda soberba, de toda autossuficiência, de toda busca do mérito, livres plenamente e desimpedidos para amar, acolhamos também o abraço e a bênção que Jesus nos oferece. Um abraço a você. Sinta-se como criança, abençoada por Jesus no dia de hoje. E eu também os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Recorde sempre, a palavra aquece o coração, e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã.